Olá, bom dia! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Colocando aqui o fone. Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Mas sejam bem-vindos para mais uma live. Também estou aqui terminando de me ajeitar enquanto vocês vão chegando, né? Então sejam bem-vindos. Então vamos lá. Enquanto vocês se ajeitam aí, eu me ajeito aqui para a gente começar o tema de hoje, dessa live de Hora do Chá e da nossa série que eu tenho feito aí nas últimas semanas, né? O tema de hoje é bem interessante, afinal é sobre família. E é um tema que algumas pessoas gostam de falar, outras já ficam um pouco mais intrigadas, de tipo, nossa, vamos falar sobre família hoje, o que que vai dar, o que que vai sair dessa live. Mas eu quero já deixar bem claro que antes de qualquer coisa, que eu não tô aqui pra hoje, por exemplo, quando eu começar a falar sobre família, para dizer de quem é culpa, quem é o errado, quem é o certo, quem é a vítima, quem não é. A ideia aqui é trazer esse tema de uma forma neutra, até para a gente refletir, conversar a respeito, né? Lembrando sempre que a parte aqui dos comentários sempre vai estar aberta para quem quiser compartilhar e se sentir à vontade, para falar sua opinião, fazer perguntas. Eu vou estar aqui para interagir com vocês. Mesmo que vocês não se sintam à vontade para deixar suas perguntas ao vivo, também lá o direct vai estar sempre aberto para vocês virem conversar e a gente desenrolar melhor este assunto, né? Então, dado esse recado, para vocês se tranquilizarem aí de que eu não vou trazer em nenhum momento uma pauta fechada, é uma pauta muito pelo contrário, é aberta para a gente falar aí à vontade sobre esse assunto. E lembrando sempre que o resumo dessa live vai ficar disponível no meu canal do Telegram. Então, quando você assistir essa live, basta acessar lá o link disponível na minha bio para você entrar lá no Telegram e conferir o resumo dessa live, caso você queira se aprofundar cada vez mais neste assunto. Então, tudo certo? Bora? Então, bora lá. Acho que a primeira pergunta que a gente pode começar aqui, esse bate-papo de hoje, é qual que é o papel que a família, ela tem hoje no nosso dia a dia, na nossa vida? Afinal, todo mundo vem de uma família, todo mundo tem uma família, seja ela pequena, grande, seja ela composta por mais mulheres, mais homens, composta por pessoas de gênios fortes, outros de gênios mais tranquilos. A questão é de que cada família ela é diferente, ela tem sua particularidade, ela vai ter a sua característica principal, né? Quem nunca, por exemplo, ao se referir à família de alguém ou lembrar, vai pensar assim, nossa, aquela família ela é tão divertida, ou nossa, aquela família ela é tão nervosa, as pessoas daquela família têm um gênio muito forte, né? Então, as famílias elas passam a ser conhecidas por suas características. E geralmente na sociedade cria-se a ideia de que a família ela deve ser independente da sua característica principal, que a principal função dela deve ser gerar cidadãos saudáveis, proporcionar amor, carinho, respeito, introduzir esses seres humanos, né, vamos dizer aqui falando dos pequenos seres humanos da família, em sociedade. Afinal, a família, de acordo com algumas teorias, dependendo de como você for atrás aí, se você sentir necessidade de buscar estudar sobre o tema, existem algumas teorias que vão dizer que a família em si, ela já é uma sociedade, né? Então, ou seja, ela é a primeira sociedade que você é inserida, é a primeira sociedade em que você vai aprender questões culturais, questões de valores e dentre outros fatores que são importantes aí para sua construção, seu desenvolvimento como pessoa. Isso qualquer família vai fazer. A questão é que cada família vai introduzir esse ser, né, esse indivíduo, esse ser humano, nessas questões que eu acabei de falar, de uma forma diferente. E aí, né, por exemplo, eu nem arrisco dizer que vocês já devem estar percebendo que conforme a gente for falando, que eu for falando aqui, que pode ser que algumas famílias introduzam esses valores de uma forma saudável e podem ser que existam famílias que vão introduzir esses valores de uma forma mais negativa. Mas voltando para essa pergunta de qual que é o papel da família,
eu sei que nos últimos anos ela tem passado por várias modificações, essas definições de família. Mas eu quero dizer aqui de uma forma bem clara, assim, até para a gente dar continuidade na live, de que o papel da família, ela se resume em 3 pontos, né? Em 3 tópicos. E aí eu fiz até questão de grifar algo que está inscrito nesses 3 tópicos que eu vou compartilhar com vocês, até porque é com base nisso que a live vai desenrolar daqui para frente. O primeiro tópico que eu coloco de que é papel da família é oferecer um ambiente saudável para o desenvolvimento. Isso eu acabei de mencionar também. O segundo tópico, inclusive eu quero que você preste bastante atenção nesse segundo tópico, tá? Que é ensinar a partilhar, respeitar e administrar conflitos. Grifa aí mentalmente, ou para você que assiste minhas lives com um caderno e caneta na mão, grifa essa parte, administrar conflitos. E o terceiro tópico é construir relacionamentos, companheirismo e amor, né? Então eu particularmente como profissional, eu coloco que esses são os 3 principais tópicos dentro aí de uma tentativa de definir qual é o papel da família, lembrando que isso amanhã pode se tornar diferente. E aí a pergunta que fica é, se você já acompanha minhas lives, você já vai perceber a provocação que eu vou provocar aqui. Será que todas as famílias sabem ensinar como administrar conflitos? Porque essa questão de administrar conflitos é ele a base para gerar traumas ou para acolher, para resolver, para solucionar problemas. Porque como o próprio nome diz, a tentativa é de administrar conflitos. Mas se esses núcleos familiares, se aquela família ela não sabe administrar conflitos, logo ela não vai conseguir ensinar e logo ela não vai saber como reagir quando tiver um conflito existindo dentro do núcleo familiar. E aí, será que essas famílias estão cumprindo este papel? Bem, eu já falei, inclusive, né, em algumas lives anteriores, inclusive uma vez quando eu estava fazendo uma entrevista numa rádio aqui da minha cidade, veio uma pergunta de um internauta que perguntou assim, Bia, o que explica o crescimento, né, o grande número de pessoas ansiosas? E eu sempre levanto a ideia de que hoje em dia a gente vive esse grande número aí, assiste pessoas vindo cada vez mais adoecendo, desenvolvendo ansiedade, porque é reflexo de uma geração passada que não dava valor para suas emoções, para uma geração que não falava sobre isso e que quando falava, principalmente da ansiedade, era visto como algo negativo, era visto como frescura, era visto como algo que não tinha importância. Então é muito legal hoje, eu como profissional da área da saúde mental, ver as pessoas lutando, inclusive os jovens, lutando para levar esse tema dentro das famílias. Porque falar sobre saúde mental, falar sobre emoções, falar sobre ansiedade, para muitas pessoas ainda é um tabu. E eu digo isso até com muita segurança por conta de que quando eu estou em acompanhamento com os meus pacientes, eu entro dentro desses núcleos de uma certa forma, porque chega a mim o preconceito, as represálias, as ofensas, quando aquele meu paciente escolhe estar lá fazendo terapia comigo. Por que você vai fazer terapia? O que você tem? Isso daí é frescura, é falta do que fazer. Arruma um emprego, arruma uma namorada, arruma filhos. Isso é falta do que fazer. E tipo, isso tudo são questionamentos, são afirmações, apontamentos que podem ter sido ditos lá atrás, em outras gerações. Mas isso ainda assim não justifica a forma de se tratar, de se abordar o assunto de saúde emocional da forma como é abordado hoje. Isso não é justificativa. E aí, se já não bastasse essa dificuldade, né, que gerações enfrentam e ainda hoje têm tido dificuldades para cada vez mais falar sobre ansiedade, falar sobre emoções, existem dentro de alguns núcleos familiares alguns hábitos que são tóxicos. Hábitos que contribuem sim para que
as pessoas envolvidas que vivem nesse mesmo ambiente a desenvolverem a ansiedade. Porque a ansiedade, ela tem vários fatores que podem contribuir para que ela venha a ser gerada, mas existem fatores que elas vêm dentro desse núcleo familiar com base em comportamentos de outras pessoas e não especificamente daquela, né, que tem a ansiedade. A pessoa que tem ansiedade ou que vai desenvolver ansiedade, se convive com uma pessoa que tem algum desses hábitos e comportamentos que eu vou mencionar aqui, ela pode sim ficar mais tensa, mais agitada, mais alerta e vir aí a desenvolver várias questões. Para quem aqui já me acompanha há um tempo atrás, eu compartilhei inclusive um vídeo aqui falando um pouquinho da minha história com a ansiedade e eu lembro de ter mencionado no livro, ó, que interessante, quem sabe um dia, no vídeo, sobre o quanto eu também cresci em um ambiente familiar totalmente desestruturado e não tinha preparo nenhum para falar sobre ansiedade. Tanto que eu fui uma criança, né? Eu vivi 20 anos da minha vida tendo ansiedade, sofrendo com aquilo, sem saber o que é. E muito desse reflexo era o meu núcleo familiar. Então, assim, quais são esses hábitos, né, quando eu estou mencionando aqui para vocês, que podem contribuir para isso e que tornam cada vez mais esses núcleos desfavoráveis e que afastam eles cada vez mais deste papel de gerar de atender aqueles 3 tópicos que eu mencionei aqui no início e que, inclusive, vai te ajudar até a entender se esse núcleo, seja o seu, seja aquele que você acompanha de perto, tanto, enfim, de uma forma, de um olhar profissional ou não, você já vai conseguir perceber se aquele núcleo está, de fato, dando conta de administrar ou não os conflitos quando eles são gerados ali. O primeiro hábito é o abuso de poder. Eu vejo muito isso, né? Como eu mencionei agora há pouco, quando as pessoas são julgadas pelos pais, pelos irmãos, tios, avós, enfim, de que, nossa, você não precisa de terapia para cuidar dessa ansiedade, e cita aqueles exemplos que eu mencionei agora há pouco. Isso, de uma certa forma, é um abuso de poder, porque você acaba desrespeitando, você acaba deixando até, assim, se deixar dizer que faça o que eu faço, faz o que eu mando, eu sei o que vai ser melhor para você. Inclusive, eu acredito que essa frase de que faz o que eu acho que vai ser melhor para você, ou eu sei o que vai ser melhor para você, então por isso que você deve me ouvir e me respeitar como essa pessoa, como seu pai, sua mãe, ou enfim, essa figura que tem já uma autoridade natural, que não precisaria ser imposta dessa forma, né? Mas aqui eu acrescento, né, um hábito de manipulação emocional, que é isso que eu estou mencionando. Ela pode ser vista aí no decorrer, por exemplo, do convívio ali entre as famílias, como uma manipulação, como uma manipulação emocional, onde eu posso dizer com todas as letras e formas de que não, isso não é verdade. É impossível, mesmo que a pessoa ache que está dizendo para o seu bem, mesmo que a pessoa ache, né, que o que você está fazendo é besteira, ela não tem o direito de dizer que acha e sabe o que é melhor para você, a não ser você mesmo. Né? Eu fiz uma live algumas semanas atrás que falava sobre por que a gente se sente rejeitado, como lidar com sentimentos de rejeição que a gente sente muitas vezes em determinados momentos da vida, em determinados ambientes, né? E em um momento da live eu cito exatamente isso, de que é impossível que alguém, qualquer outra pessoa que seja, por mais que essa pessoa te conheça muito bem, ela ainda assim vai se tornar menos capaz do que você mesma de dizer o que é melhor para você. Então, quando você convive num ambiente em que esse discurso é muito presente, está sendo um hábito tóxico, porque trata-se de uma manipulação emocional. A pessoa que ouve, ela vai ficar aflita, ela vai se sentir pressionada de tipo, poxa, eu vou negar isso? Olha as coisas que ela fala, olha como ela é enfática, olha como ela tá me direcionando de que faz o que eu faço que vai dar certo, né? Faz o que eu tô falando. Isso acaba gerando medo na pessoa de seguir ou agir diferente daquilo que ela está sendo orientada. Sendo que tem liberdade, existe o direito de escolher diferente, mesmo quando aquele outro fala para você fazer uma coisa. Então,
É preciso tomar muito cuidado e estar sensível a perceber estes detalhes. O problema de comunicação é outro hábito muito ruim, porque se você não consegue se comunicar, se você não consegue deixar claro, ser assertiva, né? E para quem não sabe o que é ser assertiva, é falar direto ao ponto, dizer de fato aquilo, sem dar muitas voltas, ficar enrolando. Então, quando você tem uma comunicação assertiva, que você fala o que você acha, se você gosta, se você não gosta, se você concorda, enfim, isso ajuda ali na dinâmica familiar. Só que se não existe comunicação, se não existem espaços para ser dialogado ali, o que acontece no dia a dia dessa família, isso pode vir a se comprometer, sim, o desenvolvimento de comunicação de cada um lá. Porque se eles não conseguem se comunicar dentro do próprio núcleo familiar, o que faz a gente acreditar que eles vão conseguir fazer isso, desempenhar isso em outros ambientes, seja profissional, enfim, em outros lugares? A probabilidade é de que isso já vai influenciar. E aí a gente já conhece aqui o famoso medo de falar em público, o medo de expressar seus sentimentos, o medo de se relacionar, né? Ansiedades que são geradas, né, futuramente por conta desse problema de comunicação que começou, ó, lá atrás, lá no núcleo familiar. E se nesse núcleo familiar estiver presente comportamentos também como vícios, autocobranças, algo muito obsessivo, uma rigidez, por exemplo, ligada a perfeccionismo, punições, agressões, xingamentos, gritos, ofensas. Nem preciso dizer de que sim, todos esses pontos aqui vão contribuir mais para que esses seres fiquem em alerta, se sintam depreciados, se sintam mal, se sintam sempre com a sensação de que vão ser atacados. E aí, quando passa-se alguns anos lá fora desse núcleo familiar, como que essas pessoas vão se achar? Vão ficar com medo de julgamento, vão ficar ansiosos caso venha uma reprovação ou alguma resposta que não está de acordo com as suas expectativas. Vai ficar com uma sensação de culpa, de tipo, não atendi as expectativas daqueles que esperavam, não fui perfeita, não foi bem, eu não consigo porque eu não sou boa. Esse medo, essa ansiedade por fracassar, essa raiva de errar, começa nesses pequenos hábitos. Então, assim, se você agora, diante de tudo isso que eu fui mencionando, me perguntar, então, Bia, os núcleos familiares são geradores de ansiedade? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, os núcleos familiares, se eles não cumprirem com aqueles 3 tópicos que eu mencionei no início da live, eles vão ser geradores de ansiedade, sim. E digo mais, o núcleo familiar, ele é um ambiente que pode desenvolver, né, nas pessoas, não só ansiedade, mas diversos problemas emocionais. Depressão e vários outros. Porque, além daqueles papéis, daqueles tópicos que eu mencionei, tem um poder, assim, de formação de personalidade, de caráter. É o lugar onde você vai passar arrisco dizer que o maior tempo da sua vida. E se você, no lugar que você mais passa tempo da sua vida, é tratada da forma como eu mencionei, você vai vir a se sentir dessa forma futuramente. E se você hoje se sente, tem problemas com ansiedade, com depressão, ou se encaixou em alguns dos exemplos que eu dei, e passou e vivenciou isso dentro da sua família, provavelmente essa é uma das raízes, né? Uma das origens, quando eu digo raiz, eu estou me referindo que é uma das origens para você sofrer da forma que você sofre hoje, para você ter dificuldades do tipo que você tem hoje. De não conseguir aprender a dirigir, por exemplo, porque você está lá no seu inconsciente, tá aquela criança que viveu num ambiente em que era punida quando ela errava. Então, por exemplo, eu acompanhei e tenho acompanhado muito de perto aqui pessoas que têm ansiedade porque elas não conseguem dirigir, elas não conseguem aprender. E aí elas estão lá dirigindo e quando o carro morre ou elas erram lá a troca de marcha, de câmbio, enfim,
Elas entram em pânico, porque lá naquele inconsciente aquela criança já está chorando porque vai provavelmente algum adulto aparecer gritando com ela, falando, você fez errado. Por que você fez isso? Ou aquela pessoa que eu tô atendendo, né, ou que vou vir atender, porque são demandas que se repetem, visto que o meu foco é a ansiedade, que vão vir dizer para mim, Bia, eu tenho medo de falar em público, eu não consigo. Quando eu chego lá, eu travo, porque lá naquele inconsciente, quando ela começa a falar, ela já começa a ficar com medo de falar alguma coisa que alguém já vai vir, ó, repreender ela. Fala direito, tá errado, não faça isso, não faça aquilo. E não adianta dizer que não. Bia, eu não me sinto essa criança. Mas como está no seu inconsciente, você não precisa se sentir criança para reproduzir os mesmos sentimentos que você tinha lá atrás. E se seu inconsciente traz para o presente, você vai agir daquela forma. Você pode não chorar lá de frente para o público, você pode não chorar ali na hora que você está aprendendo a dirigir, ou enfim, diante do desafio que você encontra, que é o seu maior medo atualmente. Se você não lidar, né? Se você, mesmo que você não chore, mesmo que você não grite, mas se aquela criança interior lá começar a chorar por medo daquela represália, você vai travar. E isso é muito importante a gente ter consciência de que a nossa história a gente leva aonde a gente vai. Não adianta você viver negando a sua história, querendo esquecer traumas, se você não ressignificar ele. Se você não entender de que é algo que vai te acompanhar, mas que você aprenda a ter domínio de que aquilo não deve ter controle sobre você. De que você aprenda de que se você errar lá hoje, aquela criança, quem vai ter que acolher é você, aquela criança interna. Calma, tá tudo bem, ninguém vai gritar com você. Calma, tá tudo bem, ninguém vai bater em você. Calma, tá tudo bem, diferente de como te ensinaram, errar tá tudo bem. E já aconteceu, inclusive, em um dos atendimentos, em uma situação X aí, eu falei assim para minha paciente, mas tudo bem. Mas por que você está dizendo que tá tudo bem? Ela ficou nervosa porque eu dizia aquilo. Sendo que, no fundo, era um desespero muito grande, que como se ela entendesse assim, não adianta você me dizer que tá tudo bem, vai acontecer alguma coisa, eu vou ser punida pelo meu erro. Só que ela não ia. Mas aquilo que estava falando, aquilo que ela estava colocando para fora, era o desespero daquela criança que estava por dentro machucada. Porque ela cresceu em um núcleo familiar que gerou ansiedade, que gerou medo. Que gerou um medo que ele vai além do que ele é essencial, que é para nossa sobrevivência. Ele vai além, por quê? Porque ele está já afetando outros setores da vida e a pessoa já acaba deixando de viver aquilo que seria o natural por conta de um medo que foi plantado lá atrás. Medo de viver, medo de se expressar, medo de ser quem ela é. E aí vamos dizer assim, tá, Bia, eu vivo numa família como essa, ou eu vim numa família como essa, o que eu faço agora, né? De uma forma geral, se você vive num núcleo em que você considera e vê hoje que é um ambiente que tem hábitos tóxicos, que não está sendo funcional, que não está cumprindo com esse papel, com aqueles tópicos que eu mencionei no início da live, por mais difícil que seja, o melhor caminho para lidar quando você está dentro de núcleos que dessa forma como eu mencionei até aqui, é você quebrar este ciclo. E muitas vezes quando eu digo que quebrar esse ciclo é o melhor caminho, isso significa de que você vai ter que fazer o oposto do que acontece nesse lar. E é aí que está a parte desafiadora, porque aí vocês vão me perguntar, Bia, mas como é que eu vou fazer o oposto? Como é que eu vou respeitar quando eu sou desrespeitada? Como é que eu vou ter empatia quando ninguém tem empatia comigo dentro de casa? Como é que eu vou ter paciência? Como é que eu vou ser assertiva quando ninguém é lá dentro de casa assim? É aí que tá. Se você não fizer diferente, você vai estar contribuindo para que aquele ciclo se repita, se repita, se repita, e que inclusive você corre o risco de repetir isso quando você for construir sua família. Seus filhos, seus sobrinhos. Se você trabalhar com criança. Se você... Não só criança, né? Até porque
adultos também podem ficar traumatizados em ambientes como esse. A criança ela é mais vulnerável dentro desse cenário, mas o adulto também pode vir a sofrer todas essas consequências que eu mencionei até aqui. Então, sim, se você quer mudar a situação, você vai ter que quebrar esse ciclo e agir diferente. Vai sim ter que tentar impor mais respeito, tentar ter paciência no ambiente que ninguém tem, tentar ser compreensiva no ambiente que ninguém é com você. Porque só assim você vai quebrar esse ciclo e só assim você vai mostrar para aquelas pessoas também no sentido de nossa, essa pessoa tá diferente, o que aconteceu? Você vai quebrar padrões de comportamento. E é imprescindível, de fato, assim, e é altamente recomendável que, se você está num lugar como esse, que você busque um acompanhamento psicológico. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque quando você está num ambiente como esse, você busca por acompanhamento psicológico, na análise, na psicoterapia, você vai aprender a como lidar com esses conflitos, vai aprender a se reerguer, a lidar com esses traumas que estão sendo criados ou já foram criados, para você ser capaz de seguir com a sua vida. Para que mesmo quando você sair desse núcleo, porque se você está assistindo a live desde o início, você já percebeu que se você cresce num núcleo como esse, e se você não tomar cuidado, esse núcleo nunca vai sair de você, mesmo que você esteja longe, você nunca vai conseguir seguir sua vida sem esses traumas. E aí você vai passar a ser aquela pessoa que vive uma vida tentando negar a sua própria história de vida. Tentando negar que aquele trauma está ali. Tentando negar que aquilo tem controle sobre você. E aquilo te gera medo e te gera uma sensação de paralisia e você não consegue fazer nada. Então, busque identificar aonde estão os pontos de soluções diante de todos esses pontos que envolveram problemas que eu fui mencionando. Porque quando você entender quais são os pontos que precisam ser solucionados, você vai entender que sim, é possível melhorar, que sim, é possível mudar um cenário que eu cresci, que foi doentio ou não, mas que você não tem que viver com aquilo como se fosse a única verdade, como se fosse a única forma de você seguir sua vida. Porque muitas vezes os meus pacientes, eles chegam e falam, eu vivi num ambiente tóxico e parece que eu me sinto incapaz de corrigir isso, porque já foi, já passou. Ok, você não tem como mudar o passado, mas o que você pode fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Aí eu começo a oferecer ali ferramentas para ela se tornar capaz de superar esses traumas, ressignificar tudo isso e seguir a vida dela sem precisar sentir necessidade de mudar o passado, mas sabendo que daqui para frente ela pode se virar sozinha, de que ela pode escolher o que ela vai levar. Escolher não ter aquele trauma como controle ou estar no topo da vida dela. E é isso. Então, se for o caso de você ter se identificado com tudo isso, espero que você tenha pegado assim um ponto que foi mais significativo para você, para que você se sinta capaz de dar o próximo passo, seja ele qual for. E se precisar de ajuda, eu vou estar sempre à disposição para dar essa ajuda, esse suporte. E vai ser um prazer poder te ajudar a lidar com essas questões, com esses núcleos familiares que são geradores de crise de ansiedade, que são geradores de diversos outros problemas emocionais. Porque nada que começa chega ao final da mesma forma. Então, se a sua história começou de uma forma, isso não significa que ela vai ter que terminar da mesma forma. E que você vai ter que ficar reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo. Não. Corte isso pela raiz, por mais difícil que seja. Você não precisa agradar ninguém, independente de quem seja. Viva a sua vida, viva os seus sonhos, busque ser aquilo que você sempre quis. Nem que para isso você tenha que mudar tudo aquilo que você aprendeu lá atrás. Certo? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês na live de hoje. Foi muito bom ter vocês aqui, para quem me acompanhou. E um beijo, um excelente dia para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!